Você já ouviu falar sobre os computadores quânticos? Assim como os computadores clássicos, os computadores quânticos também revolucionaram e ainda vão revolucionar a vida humana. Mas para entendermos o que são e como funcionam os computadores quânticos, precisamos primeiramente conhecer um pouco da tradicional computação. Os computadores foram definitivamente responsáveis por grandes mudanças no estilo de vida humana. Há milhares de anos atrás, a humanidade já procurava formas de simplificar e automatizar seus trabalhos. Assim, nasceu o primeiro antecessor conhecido do computador, o ábaco. Mas foi só no ano de 1945 que foi concebido o primeiro computador eletrônico, ENIAC, pesando nada mais que 30 toneladas e com um custo de produção de o que seria hoje em dia 6 milhões de dólares. Desde então, a computação passou a evoluir de forma muito rápida. Em apenas 31 anos já tínhamos o primeiro modelo de computador pessoal, o Apple I. Mas o mais importante para nós é entendermos a base de funcionamento dos computadores clássicos e assim podermos compreender melhor a computação quântica e suas vantagens. Um computador clássico armazena as informações em código binário, que nada mais são do que variações sequenciais de 0 ou 1. Esses zeros ou 1s são armazenados em o que chamamos de bits. Cada bit pode apenas ser 0 ou 1. Os bits são organizados em uma sequência de 8, que é o que chamamos de bytes. Um byte é responsável por codificar um caractere. Na prática, imagine que na tela do seu computador está aparecendo o algarismo A. Esse algarismo corresponde na linguagem dos computadores ao número decimal 65. E na memória do computador esse número é armazenado na forma binária. Para isso, dividimos inteiramente 65 por 2 até que não seja mais possível. Então, construímos um número binário com o último quociente e os restos da divisão ao contrário. Nesse caso, teremos 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, basicamente, um computador é um conjunto de dispositivos eletrônicos que possuem em seu circuito lógico dois estados, corrente ausente ou corrente presente, 0 ou 1. O que define a eficiência do computador é a capacidade de armazenar a maior quantidade desses bits no menor espaço possível. E devido ao avanço da necessidade humana por um maior processamento em um menor tempo, a relação espaço-tamanho cresce a cada ano. Mas existe um limite físico para o tamanho para o qual as propriedades de tais dispositivos passam a entrar em conflito com as propriedades do mundo quântico, exigindo uma alternativa para contornar tal barreira. Dentre elas, a computação com DNA, a máquina de Turing e a computação quântica. A vantagem dos computadores quânticos é o processamento de ações, que levariam anos em computadores comuns em segundos. E para isso, é usado em seu desenvolvimento o chamado qubits. Os qubits, ou bits quânticos, são componentes análogos aos bits que regem de acordo com os princípios da física quântica, para uma maior eficiência. Ao contrário dos bits, os qubits não são componentes eletrônicos, mas partículas, elétrons, núcleos, fótons. Para entendermos melhor, dividiremos os princípios e as vantagens que se trazem em dois, e para simplificar, usaremos como nosso qubit um simples elétron. Princípio da superposição. Assim como o bit, o qubit também apresenta o estado de 0 ou 1. Como dito lá atrás, esse estado é definido em um bit por corrente ausente ou presente. Mas no nosso qubit, o elétron que definirá esse estado 0 ou 1 será o spin do elétron. Mas o que é spin? Podemos imaginar o elétron como uma agulha de uma bússola. Assim como a agulha, o elétron se alinha a campos magnéticos. Nesse estado, dizemos que o elétron possui spin down, e este é o nosso zero, ou nossa corrente ausente, o nível de menor energia. Mas podemos forçar, assim como na agulha de uma bússola, o elétron contra a tendência de alinhamento, com o trânsito de alguma energia. Esse estado chamamos de spin-up, estado 1 ou corrente presente, o nível de maior energia. Mas até aí, nada de novo. A novidade entra quando falamos da superposição quântica, nosso primeiro fenômeno quântico. A superposição quântica enuncia que uma partícula está em todos os seus estados até serem medidas. Para simplificar, imagine uma moeda girando. Um mero observador não pode dizer com certeza se ela está em cara ou coroa, mas ambos cara e coroa. Tal princípio permite que os qubits assumam um valor 0, 1 e 0 e 1 ao mesmo tempo. Enquanto a combinação de 2 bits nos fornece apenas 2 resultados, a combinação de 2 qubits nos fornece 4. Isso quer dizer que 2 qubits equivale a 4 bits comuns. E a relação cresce exponencialmente. Cada qubit equivale a 2 elevado a n bits. Logo, com 43 qubits, teríamos 8 trilhões, 796 bilhões, 93 milhões, 22.208 bits, o que equivale a 1 terabyte. O segundo princípio que precisamos entender para compreender as vantagens da computação quântica é o emaranhamento quântico, que diz que o estado de uma partícula é dependente do estado da outra. Logo, se uma partícula foi medida com spin-up,
a outra apresentará spin-down, facilitando a interpretação de informações com a possibilidade de interpretar apenas metade dos dados. Para demonstrar a eficiência da computação quântica, o matemático Peter Shor formulou um algoritmo quântico capaz de decompor números com vários algarismos em seus fatores primos. Esse algoritmo foi capaz de fatorar um número de 4.996 algarismos em 4,8 horas, o que um computador normal demoraria 100 bilhões de quadrilhões, ou 1 vezes 10 elevado a 26 anos. Além de realizar em pouco tempo contas absurdas, a computação quântica possibilita muita evolução na área da saúde, com simulações biológicas contribuindo para o desenvolvimento de remédios e vacinas, e em áreas de pesquisa científica podendo trazer simulações a nível quântico. A Google é referência da computação quântica, com seu Google Sycamore, que conta com 53 qubits. A empresa se denomina detentora da supremacia quântica pelo feito de realizar um cálculo de 10 mil anos em apenas 200 segundos. Bom, mas você deve estar pensando que a computação quântica em breve substituirá os nossos computadores clássicos. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Apesar de sua alta eficiência, a computação quântica, para ser estável, depende de condições muito específicas, como ter componentes a uma temperatura próxima do zero absoluto. Além disso, os algoritmos quânticos são super específicos e complicados, sendo inviáveis para tarefas comuns como assistir um vídeo na internet. Por isso, é mais provável que a computação quântica não venha para substituir a computação clássica, mas para trabalhar em conjunto a ela em prol das necessidades da ciência e da humanidade.